Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos hoje aqui para mais um encontro de reflexão do Evangelho. Este é o nosso sexto encontro, é a nossa sexta RDE. Como vocês já sabem, estamos fazendo o uso da Bíblia de Jerusalém. Nós sempre repetimos isso porque é bom, caso você possa adquirir. Ela é considerada atualmente pela grande maioria dos linguistas como uma das melhores Bíblias para estudos. Então nós vamos ler os evangelhos bíblicos do Novo Testamento, buscando compreender ao máximo a mensagem essencial e original de Jesus para a humanidade. Claro que outras passagens, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, podem ser utilizadas. E, repetimos sempre, todos estão convidados, independentemente de serem católicos, protestantes, ortodoxos ou judeus, ou mesmo de qualquer outra religião ou crença, ou mesmo que não tenha crença nenhuma, mas goste de estudar e compreender as religiosidades, mesmo que de um ponto de vista mais histórico. Tá? Antes, porém, vamos fazer aquela prece inicial rápida de 1 minuto e em seguida voltamos. E que assim seja, que a sua prece seja atendida por Deus Todo-Poderoso, o Senhor das Estrelas. E agora podemos avançar. Vamos antes fazer um resgate rápido da quinta RDE com alguns elementos. Ela tratou de uma pergunta: como achar a cura? E a resposta foi bem simples: vigiando os pensamentos. E por quê? Porque a partir dos pensamentos há uma sequência de acontecimentos que me levarão ao meu destino. E aí eu preciso fazer uma nova pergunta: que destinos eu quero? A partir dessa pergunta é que eu vou seguindo, porque ou eu quero bons destinos ou eu quero destinos ruins. E aí eu preciso tomar muito cuidado com as escolhas que eu estou fazendo. Vamos relembrar rapidamente, dentro de um esquema, do que é atribuído a Lao Tse, né? Aquele conjunto de sequências, como essas engrenagens vão nos ajudar a entender. Qual é a primeira engrenagem? Vigie seus pensamentos. E aqui, pensamentos, a gente relembra que Jesus está falando do coração, mas não o coração do jeito que a gente entende hoje. O coração sentimental, emocional, melancólico, não é o coração apenas dos sentimentos. Nos tempos de Jesus, repetimos, tá? O coração era a sede do pensamento e do raciocínio. Lao Tse pede que a gente vigie os nossos pensamentos. Por quê? Porque esses pensamentos se transformam em palavras, que se transformam em ações, que se transformam em hábitos, que se transformam em caráter e no final das contas surgirá o meu destino. E é aqui que eu tenho que entender que o destino vai depender da origem. E qual é a origem? Os pensamentos. Se os pensamentos são bons, se as palavras são boas, se as ações são boas, os hábitos são bons, se o caráter é bom, então o meu destino também será bom. Ok? Porém, se for o inverso, se os meus pensamentos forem maus, se as minhas palavras forem más, as ações também más, e os hábitos forem maus, e aqui a gente lembra que os maus hábitos têm um outro nome, uma outra palavra, se chamam vícios. E aí, se o meu caráter for mau, o meu destino também não poderá ser bom. Acabará sendo mau. Então, por isso que a gente está entrando aqui na nossa sexta RDE com esse título de escolhas e destino.
E nós vamos nos embasar em Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. E buscando o quê? Buscando entender que a ansiedade, por causa de muitas coisas, pode atrapalhar a nossa vida. E o que de fato é necessário? Começamos com uma imagem. Vamos olhar essa imagem. É Jesus e tem ali duas mulheres. Uma delas está de pé, com uma cesta de frutas, provavelmente nas mãos, arrumando uma mesa. E a outra está sentada aos pés de Jesus, aparentemente não está fazendo nada. Essas duas mulheres são Marta e Maria. Vamos contextualizar essa cena. Jesus ele entra num povoado e é recebido por Marta em sua casa. Marta e Maria são irmãs, só que Marta é aquela pessoa muito ansiosa que corre para cá e corre para lá e resolve mil coisas, e ela está ali arrumando tudo para poder receber Jesus muito bem recebido. E faz uma reclamação com Jesus em relação a Maria, que Maria não estava fazendo nada para ajudá-la. E aí ela pede a Jesus que solicite a Maria que ela ajude a irmã. Aí Jesus dá a seguinte resposta: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Observem aí, estão vendo aí, lembram lá dos pronomes? Olha aí, Marta, tu te inquietas. Percebam que a Marta, embora ela esteja ali fazendo as coisas meio no automático, em algum momento é uma decisão dela ser dessa forma que ela é. Ela se inquieta por muitas coisas. E o que mais que ele fala? No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Então observem bem aí com calma, vamos parar um pouquinho aqui, porque ele está conversando só com Marta. Nessas duas passagens, ele não fala com Maria. E aí ele fala diretamente para Marta, usando aquele pronome oblíquo ali para ela, tu te inquietas, então ele está falando dela para ela. E no segundo versículo, no versículo 42, ele já está falando de Maria. Primeiro ele explica que aquelas muitas coisas com as quais Marta se preocupa, muitas não são necessárias. Ele coloca que pouca coisa é necessária e até às vezes uma só uma é necessária. E aí ele fala de Maria para Marta. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. E o que Maria estava fazendo? Ela não estava só sentada olhando Marta trabalhar. Ela estava sentada aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos dele. E Marta não. Marta estava atarefada, concentrada nas atividades domésticas. Vamos avançar para entender melhor qual é a lição de Jesus nesse capítulo 10 e nesses versículos. Primeiro, é diferenciar o necessário do supérfluo. E nós vamos ver isso mais adiante, porque a palavra supérfluo ela é citada nas Escrituras. Segundo, escolher o necessário dentre muitas coisas. É o que nós hoje, no nosso tempo, mais sofremos. A maioria de nós tem que fazer escolhas dentre muitas coisas. E isso gera ansiedade. E, por fim, a boa coisa escolhida não nos será tirada. Para entender isso melhor, precisamos entender como Jesus ensina. E isso a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 25. E vamos ler com calma. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Ele está fazendo uma crítica. Ai de vós, escribas e fariseus, e essa palavrinha que ele repete várias vezes quando ele está dando alguns ensinamentos para algumas pessoas muito resistentes
aos bons ensinamentos, hipócritas. E por quê? Porque pagais o dízimo. Então vamos circular isso aqui. Porque o nosso conceito de dízimo hoje ele é muito restrito, ele é muito mundano. E Jesus aqui faz uma explicação perfeita do que é o verdadeiro dízimo, o dízimo divino. O dízimo tem vários elementos. Ele cita ali hortelã, endro, cominho, só que ele fala que tem outros elementos que são omitidos e cita esses elementos: justiça, misericórdia e fidelidade. E como é que ele faz essa separação? Aí a gente precisa relembrar lá da primeira RDE, quando nós resgatamos aqueles estudos sobre os pronomes, lembram? Nós demos ênfase lá aos pronomes pessoais e aos pronomes possessivos, mas citamos que existem outros pronomes dos quais estão no meio os demonstrativos. E Jesus usa 2 deles aqui, que se nós não compreendermos, a gente não compreende essa passagem. Quais são eles? Estas e aquelas. E aqui deixa eu parar então para dar uma explicada em como funcionam os pronomes demonstrativos. Como o próprio nome já diz, está demonstrando uma relação minha com algum objeto ou com alguma pessoa. Então, quando eu digo esta maçã está muito saborosa, eu estou falando de uma maçã que está na minha mão e que eu estou saboreando. Esta se refere àquilo que está próximo de mim. Se eu estivesse falando essa, então eu estou comendo uma maçã de um grupo de maçãs que eu acabei de comprar, meu irmão acaba de chegar para me visitar, eu falo que esta maçã está uma delícia, ele vai lá na cesta e pega uma para ele também. Aí eu digo para ele, essa maçã também está saborosa. Viram? Essa com 2 S's. Por quê? Porque o essa está se referindo àquele objeto que está longe de mim, mas perto de outra pessoa. E o aquelas? Aquelas eu estou falando das maçãs que estão na cesta. Aquelas maçãs que estão nas cestas provavelmente estão saborosas também. Compreendemos a diferença entre pelo menos esses 3 pronomes demonstrativos? E aí a gente pode voltar agora para esse versículo 23 lá de Mateus capítulo 23. O estas, se você entendeu, está se referindo a elementos, a palavras que estão próximas dela. E quais são as palavras que estão mais próximas dos estas? Quais são os substantivos ali que estão mais próximos dos estas? Vocês já perceberam, já devem ter registrado. Justiça, misericórdia e fidelidade. E o aquelas? Já sabemos que aquelas, esse pronome demonstrativo, está se referindo a elementos que estão mais distantes. Quais são os elementos que estão mais distantes? Vocês também já devem ter percebido. Hortelã, endro e cominho. Entenderam? Olha, essas cores não estão jogadas à toa não, tá? Dízimo está ali de amarelo porque ele é composto de 2 grandes grupos. O grupo azul e o grupo verde. O grupo azul, que é hortelã, endro e cominho, representa as atitudes materiais. O grupo verde, justiça, misericórdia e fidelidade, representa as atitudes divinas, que a gente pode chamar também de espirituais. E aí a gente pode pular para o versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Olha mais uma vez a dualidade. Jesus trabalha muito com isso, com dualidade. Às vezes ele trabalha até com extremos para poder ficar bem clara a explicação. Aqui, por exemplo, ele está usando a dualidade do interior com o exterior. Então os hipócritas, eles se preocupam só com a aparência. E a aparência é aquilo que o outro vê. Então se o outro vê que eu estou doando, ele vai me achar santo. É isso que Jesus citou ali em cima quando se diz que é hipocrisia pagar apenas o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. E vejam bem, tá? Ele não está criticando. A gente vai explicar isso mais adiante, aqui neste esquema, tá? Vamos lá. Ai de vós que pagais só o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e omitis, quer dizer, omitem o mais importante da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade, que você vai encontrar em traduções da Bíblia como fé.
estas coisas aqui, estas mais importantes, deveriam ser feitas. Você vê que ele coloca lá, né? Importavam ser feitas, deveriam ser feitas, sem, porém, esquecer aquelas. Então, estão entendendo aí que o dízimo ele é composto de 2 grandes grupos e Jesus não nega nenhum deles? E faz todo sentido? Por que faz todo sentido? Vamos ali olhar só o dízimo material, hortelã, endro e cominho. Eu sou um ser, vou me chamar de espírito, tá? Aí vai depender da religiosidade de cada um, qual o nome que dá para o ser que habita o corpo físico. Eu estou habitando um corpo físico agora, que precisa de alimento, que precisa de vestimenta, que precisa de abrigo. O básico é isso. Precisa se deslocar, precisa de vários elementos para proteger e manter esse corpo físico por mais tempo possível. Então, de forma alguma, Jesus está criticando a parte material do mundo. Ele está, muito pelo contrário, reforçando que ela é importante. O que ele está chamando a atenção aqui é que não se pode olhar apenas para essa parte e esquecer a outra, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade ou fé, como queiram. Então, vamos avançar mais um pouquinho e entender que é preciso haver um equilíbrio. Esse equilíbrio, essa balança, não pode pender só para um lado, nem só para o outro. Porque cada um de nós consegue fazer, mesmo que um pouquinho, o lado esquerdo que está ali, que é a parte mais material. E o lado direito, que é a justiça, misericórdia e fidelidade, todos nós podemos fazer, independentemente de posses materiais. O que é hortelã, endro e cominho? Estão aparecendo aí as fotos, as imagens. Pergunta: você pode pegar esses elementos? Você pode? Pode. Não pode? Botar na mão, apalpar? São elementos materiais. Você vai no supermercado, compra. Agora, e justiça, misericórdia e fidelidade? São elementos palpáveis? Não, não são elementos palpáveis. Se não são elementos palpáveis, então significa o quê? Que hortelã, endro e cominho podemos classificar como dízimo material. E justiça, misericórdia e fidelidade podemos classificar como dízimo divino. Se nós estamos nos preocupando em apenas dar o dízimo material, estamos nos preocupando apenas com o exterior. Estamos nos comportando como copos limpos apenas por fora, como Jesus diz. E aí, nesse sentido, somos hipócritas. Porém, se junto com o dízimo material a gente também doa o dízimo divino, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, se a gente faz isso, sim, estamos praticando o dízimo completo, como Jesus explica em Mateus 23, versículos 23 e 25. Então, o nosso grande problema é o conceito mundano de dízimo, é o conceito mundano daquilo que a gente considera como ajuda. É como a gente já citou lá no capítulo da caridade, né? O hino à caridade. Nós temos um conceito mundano de caridade, só que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, explica muito bem que caridade é algo muito mais amplo. O nosso grande problema, então, é esse, é dar atenção apenas ao exterior. E isso tem um nome, é materialismo. Precisamos, então, como bons cristãos, a gente precisa entender o que é materialismo, porque estamos habitando a matéria. Por mais que a gente se preocupe com o espírito, não é só o espírito. Acabamos de ver com Jesus. Não é só o espírito, assim como também não é só a matéria. Há de haver um equilíbrio, e é esse equilíbrio que eu preciso buscar. Para eu buscar esse equilíbrio, eu preciso entender o meu entorno e entender a mim mesmo. Esse tem sido o discurso nesse canal, de nos autocompreendermos, ao mesmo tempo que a gente compreende o entorno. Porque é no entorno que está o próximo que Jesus determina que eu ame como a mim mesmo. Se eu não conseguir entender esse entorno, então eu não consigo amar o próximo, e nem a mim mesmo, e muito menos a Deus. Então, o que seria o materialismo? A palavrinha materialismo tem ali ismo. E quando se fala em ismo, muitos de nós, não importa a religiosidade, treme, porque já acha que não tem nada a ver com religião, que religião é só orar, é só rezar, é só adorar a Deus. E muitas vezes Deus não quer bajulação, Ele quer ação. E ação em prol da própria pessoa e em prol
do próximo. Quando se fala em próximo, não é só os seus, não, tá? É qualquer outra pessoa. Não são só seus parentes, seus amigos, tá? Qualquer outra pessoa. E ali, vamos considerar esse funil como a Terra, o planeta Terra. E dentro do planeta Terra tem vários ismos, várias organizações sociais diferentes. Estamos colocando aí as principais. Então, capitalismo, socialismo são as principais, né? Tem uma dualidade planetária acontecendo, que a gente gosta ou não, mas colocamos ali o feudalismo, que por mais que pareça que já tenha acabado, em algumas partes do mundo, mesmo que pouco, ainda acontece, né? Mas podemos colocar outras, como por exemplo lá o comunismo, monarquia, que ainda existe em alguns países, parlamentarismo, que também existe em outros países, populismo e até mesmo ditaduras. Mas vejam bem, não importa qual ismo esteja existindo ou no qual você esteja vivendo. O que importa é, se eles estão voltados apenas para o materialismo e menos para a espiritualidade, para as questões divinas, fatalmente qualquer uma delas vai provocar desigualdade e injustiça. E isso a gente pode mostrar agora, rapidamente, por meio de dados. Eu sei que são números, a maioria de nós não gosta de números, então vou passar rapidamente por isso aqui, tá? Essa pirâmide, lá no site do El País, é a pirâmide da divisão das riquezas no mundo atual. Ela está dividida dessa forma. Significa o seguinte, essa base da pirâmide aí, significa que 71% da população mundial divide entre si apenas 3% da riqueza. Então veja, é muita gente para pouca riqueza. Na segunda divisão, ali em cima, 21% da população mundial tem que dividir entre si 12,5% da riqueza do planeta. Ainda é mais pessoas para dividir menos riqueza, mas não é numa proporção tão grande quanto o pessoal que está mais embaixo. Nas duas partes de cima a coisa se inverte. Percebam que 7,4% da população mundial divide entre si 39,4% da riqueza do planeta. E a pontinha, aquele vermelhinho ali, 0,7% da população mundial, menos de 1%, está nas suas mãos 45,2% da riqueza mundial. Vamos pular isso aqui porque é muito número e muitos de nós não conseguem entender, mas com um desenho vai ficar mais fácil. Vamos imaginar que no planeta existam apenas 100 pessoas e de riqueza existam apenas 100 moedas. E aqui a gente vai se abstrair de qualquer fator, como por exemplo competência, habilidade, merecimento. Nada disso vai entrar aqui no jogo, tá? Para que a gente possa fazer a seguinte pergunta: se eu quiser fazer uma divisão justa, como seria aqui? Seria uma moeda, se são 100 moedas e 100 pessoas, uma moeda para cada pessoa. Mas, para explicar aquela pirâmide, vamos então fazer uma separação aqui. Destas 100 pessoas, 71 tem que dividir entre si apenas 3 moedas. Daquele restante lá que ficou, 21 pessoas dividem entre si 12 moedas. Depois, 7 pessoas dividem entre si 39 moedas. E o resto das moedas, as 46 moedas restantes, ficam para uma pessoa só. É isso aí que está sendo explicado por aquela pirâmide lá, naqueles percentuais que muitas vezes a gente não entende. E nesse sentido, aí a gente olhando para a população mundial, que hoje, neste dia de hoje, nós acessamos esse site aí, está em 7 bilhões, 8 bilhões, tá? Com B, 871 milhões 547.215 pessoas. Já é mais agora, tá? Se você acessar esse site, você vai ver que o número ali é dinâmico. Por que é dinâmico? Ele muda o tempo inteiro. Porque nesse exato momento tem muitas pessoas nascendo, tem muitos bebês nascendo em várias partes do mundo. Então o número ele vai se alterando. Se vocês entrarem agora, lá já não é mais aquele ali. E aí a gente lança os percentuais. A gente entende que desses 7 bilhões, mais de 5 bilhões e meio tem que dividir entre si apenas 3% da toda a riqueza do planeta. E aí lá no final, 78 milhões, quase 79, com M,
Parece muita gente, mas não é não. Se olharmos aqui no Brasil, somos 212 milhões de pessoas. Então 78 milhões são poucas pessoas. E essas poucas pessoas, elas estão com quase metade da riqueza do planeta nas mãos delas. E é independentemente do ismo. Não importa o ismo, as divisões, elas no planeta hoje estão se dando dessa forma. E aí, se estão se dando dessa forma, é ou não é algo para a gente pensar enquanto cristãos? Porque tem gente, olhando só esses números, parece que tem gente passando fome, tem gente passando frio, tem gente que não tem casa, mora na rua. E aí não basta que eu, enquanto cristão, apenas vá lá na calçada, leve um pão com mortadela e um café com leite e volte para minha casa e deixe aquela pessoa na rua. Eu realmente foge a minha alçada pegar aquela pessoa e trazer para minha casa. Eu não vou resolver o problema da pobreza. Posso até amenizar. Entenderam a questão do dízimo? Eu estou dando o dízimo, levando aquele pão com mortadela e o café com leite, que é o dízimo material. Mas tem uma parte ali, que é a caridade, a misericórdia e a fidelidade, que deveria me fazer agir de forma a fazer determinadas entidades a resolver, que tem o poder de resolver, a resolver o problema da pobreza. Então, enquanto cristão, eu ajudo o pobre com o que eu posso de um lado, se eu posso, com as minhas posses, e, ao mesmo tempo, eu também posso me movimentar para que aquele problema central da pobreza seja resolvido. Como é que eu tenho agido enquanto cristão nesse sentido? Eu tenho me atentado para o que Jesus está pedindo ou eu tenho obedecido às determinantes mundanas? E aqui a gente tem que relembrar os dois mandamentos: amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. E atenção, Jesus avisa em Mateus 5, versículos 23 e 24, que só se pode amar a Deus se amar o próximo antes. Jesus fala mais ou menos o seguinte: só se vai a Deus passando por mim. E para passar por Jesus, o que ele pede de nós? Que a gente ame o próximo. Que deuses será que nós andamos adorando? Eles estão aparecendo aí: competitividade, ostentação, narcisismo, o egoísmo racional, né? Não, eu primeiro, eu tenho que lutar, tenho que vencer na vida, o individualismo, a questão das posses, né? Tem que ter. Consumismo, adendo aqui, tá? Consumismo é uma coisa, consumo é outra. Consumismo é o exagero do consumo. É o consumo levado às mais altas consequências. Então eu não paro de consumir, mesmo já estando satisfeito. Então o consumismo é um dos deuses mundanos que eu preciso tomar cuidado com ele. Aí o tal do sistema, o tal do mercado e, no fim, dinheiro. E não dinheiro pelo dinheiro em si, mas porque o dinheiro, junto dele, quanto mais se tem, mais poder se tem. E esse poder ele é exercido. Esses deuses, que são deuses materialistas, eles estão sendo adorados hoje pela maioria de nós. E se vocês pensam que só lá nos Hebreus, quando Moisés estava lá no monte, ouvindo de Deus os 10 mandamentos, e os hebreus lá embaixo com o bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, querendo voltar para o Egito, e ao mesmo tempo o Egito tinha Apis, o deus touro, vocês pensam que hoje não existe? Hoje, nesta atualidade, estamos em 2021, pois existe. O touro de Wall Street é uma escultura de bronze situada no distrito financeiro de Manhattan, lá na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. É uma escultura que representa um touro em posição de ataque. Deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês observarem bem. Eu gostaria que vocês olhassem a expressão facial desse touro. É serena? É tranquila? É pacífica? Não. Como ele está em posição de ataque, então o rosto dele é de ataque, é de agressividade, é de violência. E o que ele representa? Ele simboliza um mercado financeiro pujante. E pasmem, se tornou uma atração turística daquela cidade logo que foi instalado. Então, tá aí. Em pleno século XXI, estamos em 2021, temos um touro para ser adorado. E é um touro que representa e simboliza o materialismo levado ao extremo. Não tem nada de espiritual ali, não tem nada de pacífico ali.
Aí a gente vai em Mateus 6,24, onde a gente vê o seguinte de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E as conclusões a gente deixa para vocês. Ficamos por aqui hoje, agradecemos a sua presença, a sua atenção e façam suas reflexões. Até a próxima.